Olá, eu sou Luiz Carlos Canceller, candidato a reitor pelo movimento A UFSC Pode Mais, junto com a minha vice, a professora Lacoque. Nesse nosso primeiro contato, eu quero trazer a você um forte abraço e contar um pouco da minha história. Eu nasci em Tubarão e tenho 57 anos. Meu pai era operário e minha mãe costureira. Em 1977, eu ingressei no curso de Direito, aqui da UFSC, onde participei do movimento estudantil. Eu precisei me ausentar do curso e comecei a trabalhar como jornalista, enfrentando os tempos difíceis da ditadura militar. Tive orgulho em participar ativamente da campanha pela anistia, de apoiar as diretas já, a libertação dos presos políticos, a eleição de Tancredo Neves, a Assembleia Nacional Constituinte e o movimento Fora Collor. O tempo passou e em 1996 pude realizar o sonho de retornar a meus estudos para seguir a antiga vocação. Concluí o curso de Direito aqui na nossa universidade, fiz o mestrado e o doutorado. Hoje sou professor e diretor do Centro de Ciências Jurídicas. Também sou autor de livros e artigos especializados. E começamos a edição desta quinta-feira do Bom Dia Brasil falando da operação da Polícia Federal, operação que acontece agora de manhã em Santa Catarina e em Brasília contra pessoas suspeitas de fraudes no ensino à distância. Mas é roubalheira para tudo que é lado, né? Os suspeitos, nesse caso aí, teriam movimentado 80 milhões de reais. O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina foi preso. A Polícia Federal prendeu hoje cedo, em Florianópolis, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. E já está no presídio masculino de Florianópolis o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Luiz Carlos Canceller de Olivo, o Cal está morto. Nas estatísticas oficiais, a morte de Cal será contada como suicídio. Mas ninguém se iluda. Mãos visíveis, não será necessário identificá-las prendendo alguém, constrangendo alguém, porque todos nós sabemos quem são. E mãos invisíveis, muitas mãos invisíveis, o empurraram das alturas. É um exílio, estou na cidade, eu moro a 3 metros da universidade. Eu saio de casa, estou dentro da universidade. Eu não posso entrar na casa em que eu convivo desde 1977. Se eu pudesse resumir numa só palavra, eu diria que Canceller era um homem bom. Um homem de bom coração, um homem generoso, um homem que nunca fez mal a ninguém. Cal era uma pessoa cordata, pacifista, conciliadora. Eu tinha um apartamento modesto, morava ao lado da universidade, vivia mais dentro da universidade, no campus, do que no próprio apartamento da sua residência. Um homem que acreditava, às vezes, piamente, às vezes quase ingenuamente, na boa índole das outras pessoas. Um jeito humilde, atencioso, que cativava quem com ele convivia. O professor Canceller fazia questão de atender todos de maneira igual, sem distinção. O Cal, um homem de bem, e ele foi injustiçado. Por isso, Santa Catarina assumiu o seu lado, por tudo que ele representou e pela injustiça cometida. Canceller era uma alma cidadã e Canceller era sal da terra. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa para nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Devemos lembrar que a tragédia de ontem não foi um acidente. Um desafeto político, uma denúncia deturpada, um processo arbitrário conduzido por uma delegada, possivelmente inconformada por ter sido afastada da Lava Jato. Uma decisão inconsequente
da juíza da Primeira Vara Federal de Florianópolis mudou, do dia para a noite, a vida do reitor Luiz Carlos Cancelier. Depoimentos que o absolviam foram ignorados. Provas foram colhidas sem qualquer contraditório. Uma prisão duramente criticada por toda a comunidade jurídica catarinense. Uma decisão assinada no conforto de um gabinete que transformou a história da nossa universidade. O que houve foi um atentado, se não ao Estado Democrático de Direito, a um cidadão de bem, a um cidadão que não tinha antecedentes criminais, a um cidadão que não era réu e que morreu não sendo réu. Um cidadão acusado de obstrução de justiça, enquanto o assunto ainda não estava no âmbito da justiça. Então, sim, um atentado grave a um cidadão. Isso aí nós temos muito, é o legado da ditadura também, que sobrou para nós. Essa história da inversão do ônus da prova. E o que mais impressiona, que não havendo assim fatos a imputar, né, foi como a notícia chegou, né, assim, de uma forma bombástica, e que ele não teria vida suficiente para ficar desmentindo o impacto que causou uma notícia dessa, uma notícia que não tinha base, né? Eu acordei, estava vendo o noticiário pela manhã, e nós todos sabemos que esses tipos de investigação são sigilosas, e às 6h30 da manhã já estava estampado, né, a foto dele nos noticiários, inclusive filmagens externas da universidade com a Polícia Federal entrando na universidade. Nos causou uma estranheza muito grande, né, porque esse tipo de operação, sendo sigilosa, não poderia ter essas filmagens. Isso, inclusive, pode configurar crime de abuso de autoridade. Lembro que nem na época da ditadura reitor foi preso. Muito menos com essa forma de prisão. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, eles já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Toda a operação da Polícia Federal, do Ministério Público, da Justiça contra a Corrupção deve ser bem-vinda, em tese, mas a partir do momento que o Estado está na mão dessa gente, desse Ministério Público, com esse veso da Lava Jato, com o Judiciário intimidado, com a mídia em cima deles, e eles querendo aparecer nesse quadro, qualquer delegadinho, qualquer juizeco, qualquer promotorzinho do Ministério Público que tem alguma coisa contra o Juquinha, pode falar à vontade que eles vão amplificar, que a mídia vai amplificar. Então essa gente vem solta, eles estão trabalhando solto nisso. Num país sabe, aquele clássico, né? Fosse na Suécia, essa gente ia para a cadeia. A ética jornalística, eu acho que foi sepultada, né, nesse processo, porque a ética jornalística, se pegar tanto do ponto de vista da sua teoria, quanto do ponto de vista dos códigos deontológicos aqui em toda a parte do planeta, diz para seguir algumas coisas básicas. Ter cuidado e respeito com as fontes, ouvir, apurar rigorosamente os fatos antes de divulgá-los, ouvir pessoas com posições diferentes, ter determinados cuidados, respeitar a privacidade do cidadão. Episódio que culminou com a desnecessária e injusta prisão do reitor Luiz Carlos Cancelier de Olivo, teve uma divulgação absolutamente equivocada por alguns setores da imprensa, estadual e nacional. Durante a entrevista coletiva concedida pelos delegados da Polícia Federal, incluindo o superintendente estadual de Santa Catarina, ficou absolutamente claro,
que não havia nenhum tipo de acusação na investigação que se fazia em relação a desvio de recursos por parte do reitor. Tem uma coisa fundamental de ser entendido. A manchete, reitor é preso por desvio de 80 milhões, não é uma manchete da imprensa. É um release de algum setor que chegou plantado na mesma hora e no mesmo tempo no mundo inteiro. O outro aspecto é que a mídia tem legitimado a atuação da Polícia Federal como se ela fosse uma atuação sagrada, como se isso fizesse muito bem para o país. Seria se ela fizesse isso em relação a todos e se tivesse presunção de inocência como respeitada. Então, a informação dada de maneira bastante enfática pela própria delegada Érica Marena, que conduziu esse inquérito, é de que contra o reitor Luiz Carlos Cancelheiro de Olivo não havia a mínima acusação à questão de desvio de recursos. Era só questão de tentativa, suposta, né, tentativa de obstrução de justiça. Bom, eu tendo essas informações comigo, acompanhei o noticiário da imprensa estadual e da imprensa nacional. E fiquei realmente horrorizado, fiquei até indignado como jornalista e como cidadão com a deturpação da informação. Porque durante a entrevista, várias informações foram dadas. E uma delas é de que a investigação era relativa a R$350 mil, supostos R$350 mil, que envolviam a suposta irregularidade, e que o programa inteiro, de 2006 a 2016, teria envolvido R$80 milhões em todo o território nacional. E aí, a notícia que eu vi vinculada por Rede Nacional de Televisão é de que o reitor tinha sido preso por suposta acusação de desvio de R$80 milhões. Notícia antiética e absolutamente mentirosa. E o pior, esta informação foi repetida à exaustão. Mas ele aparece, né, nas matérias como ele sendo o mentor de tudo, né? A foto principal era dele. Aquele comentário de Chico Pinheiro com uma mulher que senta com ele na mesa, os dois o que disseram? Falaram em roubalheira, foi muita roubalheira lá quando veio o release, porque eles também viram o primeiro release da manhã. Só depois é que começou uma reação. E levou dias, porque o reitor levou 18 dias para se matar. Então, nesse primeiro momento e durante todo o episódio, enquanto ele esteve vivo, foi só laço nele, a mídia só batendo nele. Para o público que está em casa, fica como uma verdade quase definitiva. Então esse é um erro básico da imprensa, que é o princípio da desconfiança. Faltou a desconfiança, faltou aquilo que é da essência da reportagem do jornalismo. Fazer as perguntas que não querem calar para chegar àquilo que é mais próximo do relato verossímil. E com tudo que aconteceu pela mídia, pelo julgamento público que foi dado, ele viu a vida dele no poço, né? Jogada aos abutres. Se você é neutro em situações de injustiça, você escolheu o lado do opressor. O problema é que a gente criou uma casta. O judiciário hoje é uma casta. E as pessoas não querem enxergar isso. Nós vivemos um momento de muitas dúvidas, em que as autoridades que não têm oportunidade de conhecer a vida, porque não têm idade para isso, que apenas o estudo dos livros os leva a cargos extremamente significativos de fiscalização e de oportunizando as injustiças que cometem. Em nome da liberdade de julgar, neofascistas humilham, destroem, matam. A prisão temporária. Nós temos que identificar inicialmente a presença de um dos crimes expressamente previstos no artigo 1º, inciso 3º dessa lei. Significa dizer que, para que alguém possa ser preso em razão de uma prisão temporária, ele tem que ter cometido um daqueles crimes determinados. Fora isso, essa prisão está absolutamente excluída. Claro, além dessa possibilidade, havendo esse preenchimento desse requisito, aí tem que se verificar se essa prisão é imprescindível, e essa imprescindibilidade tem que ser dita tanto por quem pede, ou seja, polícia ou Ministério Público,
como por quem concede, que é o juiz. Para decretar uma prisão temporária, são necessários delitos graves, como homicídio, estupro, tráfico de drogas. Aí sim, caberia prisão temporária para investigação. Nesse caso, como os delitos que estavam sendo descritos pela autoridade policial não eram delitos graves, ou seja, no nosso entender que não caberia prisão temporária, o procedimento seria intimar as pessoas que estão sendo investigadas para que depusessem, né, e prestassem os seus esclarecimentos, né. E o pior, a autoridade policial foi fazer uma entrevista coletiva sem sequer saber o outro lado, porque enquanto o nosso cliente estava depondo, a autoridade policial estava dando a entrevista coletiva sem saber quais as provas e o que aconteceu com ele, qual foi o procedimento que ele adotou, e dizendo coisas que, no nosso entender, são inverdades e que isso acaba por desprestigiar o processo penal. Vira um processo penal do espetáculo. Chegando no dia seguinte, eu fui no primeiro horário da manhã, consegui conversar com ele e ele estava bem mais abatido. Ele estava aparentando alguns sintomas, ele estava suando demasiadamente, ele apresentava tremor, ele me disse que estava com taquicardia, o que me assustou bastante. Eu comuniquei a ele que eu iria tentar ver da possibilidade de levar o médico dele, né, o cardiologista que o acompanhou nesse período todo, e disse que voltaria à tarde. A pedido do Gelson e dos familiares, eu fui avaliá-lo na penitenciária de Florianópolis, né, no dia seguinte à prisão, porque estavam um pouco preocupados com alguns sintomas que ele vinha apresentando durante a sua detenção. Ele estava vestindo aquela roupa característica dos presidiários, né, aquele uniforme alaranjado, pijama alaranjado, e estava algemado no momento que eu examinei. Mãos que em nada parecem saber que a prisão, em toda circunstância, é desonrosa, à exceção das prisões nas ditaduras, dos presos políticos. Em nada parece saber que abate, constrange e humilha examinar alguém em corpo nu, vesti-lo em roupa de prisioneiro, e que tudo isso adentra pelo terreno da barbárie, ainda mais quando se faz sem flagrante, sem sentença e antes mesmo de ser réu. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. O homem do diálogo foi preso sem antes poder falar. Entretanto, Cancelier não voltaria pela porta dos fundos. Ontem, Cancelier retornou para a Universidade Federal de Santa Catarina pela porta da frente, sem ordem judicial, carregado nos braços dos seus alunos, colegas, amigos e familiares. A civilização se construiu quando alguns homens se voltaram, entende, por um ato de compaixão com o sofrimento do outro. Quer dizer, é assim que foi Mandela, é assim que foi Martin Luther King, é assim que foi Gandhi. Eles não eram homens de guerra, eles eram homens da tolerância. Então ele deixou um legado e deixou uma série de coisas que nós devemos cuidar para não cometer. Nunca abandonar amigo. Amigo não abandona amigo. Não violente teus filhos, mãe gentil. Dê a eles a chance de mostrar que são sinceros os gestos de quem te ama. Que nenhuma voz cale. Levaram quem era conciliador e quem quer ódio e violência brilha. Não é assim, ó Mãe Liberdade. Sabes que teus filhos não fogem à luta. Sabes disso, ó Mãe Gentil. Levaram quem beijava teu rosto, quem ao teu lado construiu na luta a tua defesa. E quem deveria abrir suas asas sobre nós, nos fere. Há um punhal sobre teu peito, ó Liberdade, que o fascismo padeça diante da verdade. Um filho teu que nunca fugiu da luta, partiu. Partiu repleto de sonhos, partiu amando sua casa. A mesma casa que fora proibido de entrar. Acorda, Mãe Gentil,
Não deixa teus filhos sozinhos. Reage, Brasil. O Cal sempre foi um professor e morreu como professor, nos dando a última lição. A última lição do nosso mestre foi de que contra a mais absoluta injustiça, que contra o terrorismo de Estado, só a tragédia pode chamar a atenção de uma população que vive uma histeria coletiva. Quando a humanidade errou e não parou Hitler no momento certo, quando a humanidade errou e não parou Mussolini no tempo certo, e fiquei pensando, eles estão de volta. Será que nós vamos errar de novo e vamos deixar ele tomar o poder? Porcos e homens se confundem. Fascistas e democratas usam as mesmas togas. Eles estão de volta, temos que pará-los. Vamos derrubá-los novamente. Obrigado.